Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então, continuando aqui no nosso vídeo 2, resolução de questões da prova aplicada no ano 2023 para ênfase em projetos elétricos da Petrobras. Vamos agora à questão 52. Fala o seguinte: o enunciado da questão fala: acerca de circuitos elétricos e magnéticos, julgue os itens a seguir. Beleza. 52. A relutância é a propriedade de oposição à criação de fluxo magnético. Beleza, isso mesmo. Talvez você possa até aqui achar diferente a palavra criação, né? A banca, mesmo assim, considerou a questão correta. Então, na literatura, você vai encontrar no lugar de criação a palavra estabelecimento. Você também vai encontrar concentração. E é muito mais comum também encontrar a palavra passagem. Então, a relutância é a propriedade de oposição ao estabelecimento, à concentração, à criação, à passagem de fluxo magnético. Então, questão 52, correto. Vamos a 53, que fala o seguinte: a curva de esterese em um gráfico é um gráfico importante de magnetização que relaciona no plano cartesiano, beleza, resistência em ohms e campo magnético em ampere por metro. Então, olha aqui, ele está falando que quando eu bato o olho aqui numa curva de esterese, um gráfico de curva de esterese, eu vou olhar ali no plano cartesiano a resistência elétrica em ohms e o campo magnético em ampere metro. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, uma curva característica de esterese, onde eu tenho a relação B sobre H. Então, o que seria aqui, ó? B sobre H. Vai ver aqui uma caneta diferente. B sobre H, onde B, né? Onde B seria a densidade, ó. Densidade de fluxo. Dado aí em Tesla e também em Weber por metro quadrado. E aqui no eixo X eu tenho o H, e que seria o que? O H, galera, densidade de campo. Densidade de campo magnético, né? Esse sim em ampere por metro, ou simplesmente, né, ampere metro a menos 1. Então tenho a relação B, ó, B, densidade de fluxo magnético, né, relacionado com a densidade de campo magnético, H. Então eu tenho a relação aqui numa curva de esterese. Eu vou olhar densidade de fluxo sobre densidade de campo, B sobre H. Ele falou que eu avistar um gráfico de curva de esterese, eu vou olhar primeiro, vou me deparar com a resistência em ohms e o campo magnético em ampere metro. Não, totalmente errado aqui, ó. Resistência, não vou ter resistência, né? Vou ter densidade de fluxo.
densidade de fluxo B sobre H. Então, galera, aqui, ó, 53, eu tenho um erro. Vamos olhar aqui, então, vou ter campo magnético. Sim, né, galera? Vou ter campo magnético. Campo magnético é o H em ampere por metro. Estaria correto aqui, né? Mas o que acaba fazendo a questão incorreta seria: eu não tenho nenhuma relação com a resistência elétrica. 54 fala o seguinte: uma fonte dependente ou controlada possui no circuito ao qual está acoplada uma corrente, ou uma tensão que determina suas características. Eu vou trazer aqui uma fonte dependente. Então, o que seria aqui uma fonte dependente? Uma fonte dependente ou controlada. A fonte dependente aqui, resumindo, a fonte dependente é controlada por outra fonte, ó. É controlada por outra fonte. Existente em um mesmo circuito. Mesmo circuito, onde essa fonte pode ser, essa outra fonte, né? Essa outra fonte pode ser de corrente, pode ser de tensão. Então eu vou ter ali no mínimo duas fontes no circuito. Então aqui, ó, tem uma fonte dependente de tensão. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fonte de tensão, ó, e outra fonte no circuito que, veja aqui, 3 vezes V1, e depende, né? Depende de outra fonte existente. Então, vamos lá. Uma fonte dependente ou controlada possui o circuito que está acoplado a uma corrente ou uma tensão que determina as suas características. Então, essa corrente ou essa tensão é dada por quem, galera? Por uma outra fonte, né? Tem fonte primária e uma outra corrente ou tensão que circula no circuito e faz com que a fonte primária seja dependente ou controlada, determinando as suas características. Então aqui 54 está correto. Vamos ali a 55. Fala o seguinte: o curto-circuito, o curto-circuito e o circuito aberto entre espiras são prováveis defeitos indutores e resultam de sobreaquecimento, envelhecimento ou de corrente excessiva. Opa, totalmente correto, né? Então, quais equipamentos usam espiras? Transformadores, motores. Então, o que pode abrir o circuito? O que pode abrir um indutor? O que pode abrir um circuito, uma espira? O que pode provocar curto-circuito entre espiras ou na própria espira? Com certeza, sobretensão, subtensão, ventilação deficiente, né? Sobrecarga, conexões incorretas. E também temos aqui, ó, sobreaquecimento, correto? Envelhecimento, principalmente o próprio envelhecimento
da isolação das espiras, ou também a corrente excessiva. Retornando aqui a questão 55, né? Aqui está corretíssimo. Questão 56 fala o seguinte: na aplicação do teorema de Thevenin a circuitos de corrente alternada senoidais, a resistência é substituída por uma impedância, resultando em um circuito que tem uma fonte em série com uma impedância. Galera, a banca resolveu anular, né, devido à má formulação da pergunta. Então aqui 56 foi anulada.